agora o que nós vamos ver são algumas particularidades dos pronomes. O que nós vimos anteriormente foi a morfologia e as 10 classes de palavras. 10. Substantivo, que é uma palavra nuclear, artigo, numeral, pronome e adjetivo, que se referem ao substantivo, verbo, advérbio, que nunca se refere a substantivo, preposição, conjunção e interjeição. 10 classes. Vimos do pronome a sua classificação. O pronome tem 6 tipos. Nós vimos pronome pessoal do caso reto, pronome possessivo, pronome indefinido, pronome de tratamento, pronome demonstrativo e pronome relativo. Vimos ainda que o pronome pessoal pode ser do caso reto, oblíquo e de tratamento. O que nós vamos ver agora é justamente o uso do pronome pessoal. É o uso. É porque o pronome pessoal pode ser do caso reto, oblíquo e de tratamento. Tirando o de tratamento, que não é tão problemático, o nosso problema é nós usarmos o reto no lugar do oblíquo e vice-versa. Por que o problema? É porque o pronome pessoal do caso reto, ele só funciona como sujeito. Então, essas formas têm que ser usadas na função de sujeito. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele exerce a função de sujeito. O pronome pessoal do caso reto, ele exerce a função de sujeito. Então, essas formas só devem ser usadas nessa função. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles já exercem a função de complemento. Objeto direto, objeto indireto. Complemento, ó, os do caso oblíquo exercem a função de complemento, tá? Esses aqui são complementos que não vêm precedidos de preposição. Esses outros, todos precedidos de preposição. Então, o que nós temos? O pronome oblíquo, ele pode ser átono, sem ser o precedido de preposição, ou ele pode ser tônico, precedido de preposição. Mas o que interessa nesse caso é a função que ele exerce. Então, o que eu tenho aqui? O pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. Do caso oblíquo, funciona como complemento. Do caso oblíquo, funciona como complemento. Então, ó, pronome pessoal do caso oblíquo, complemento. Pronome pessoal do caso reto, sujeito. São funções diferentes. Esse me, te, o, a, lhe, nos, vos, ou as, lhes é sem preposição. Quando falamos sem preposição, é sem vir precedido de preposição. Esses aqui, quando eles vêm precedidos de preposição. Esses com preposição. Então, por exemplo, se eu vou dizer eu saí, eu é o sujeito. Se eu disser ele me entregou, esse me não está precedido de preposição. Ele entregou para mim, está precedido da preposição para. Na verdade, aqui o que interessa não é você saber o nome, é você saber a função dessas formas. Essas formas funcionam como sujeito e essas funcionam como complemento. Você não vai usar essas formas, principalmente eu e tu, funcionando como complemento, ok? E aí nós vamos ver essas particularidades agora. Olha, as dicas aqui. O pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. Foi o que nós acabamos de ver. O pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles como sujeito. Como é que eu vou saber se é ou não sujeito? Eu tenho que perguntar para o verbo. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Então, eu vou perguntar para o verbo. Desculpem. Na frase em questão eu tenho ele saiu. Primeira coisa que eu faço é marcar o verbo. O verbo é saiu. Quem saiu?
ele. Ele é o sujeito. Como esse pronome está na função de sujeito, então ele é pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto porque funciona como sujeito. Ele, tá? Esse mesmo ele pode exercer função de pronome oblíquo, desde que ele funcione como complemento preposicionado. Olha só. O pronome pessoal oblíquo funciona como complemento. O que você tem aqui embaixo? Se a gente for analisar, temos isso, ó. Sair com ele. Sair. Só para mostrar, quem saiu fui eu. O sujeito está oculto, ó. O sujeito, eu. E aí eu tenho, quem sai, sai com alguém. Esse com ele é o complemento. E é um complemento com preposição. Se esse ele está funcionando como complemento, então ele é pronome pessoal oblíquo. Então, ele tanto pode funcionar como pronome pessoal do caso reto, como pode funcionar como pronome oblíquo. E como é que eu sei qual é a função? Se ele é o reto ou oblíquo? Depende da função que ele exerce. O que você tem? Ele, como sujeito, ele é reto. Ele, como complemento, ele é oblíquo. Mas ele só vai ser oblíquo se ele vier com preposição. Então, vai um recado. Pronome pessoal do caso reto só funciona como sujeito. Pronome oblíquo funciona como complemento. A relação e a função que eles exercem é importante. Então, uso do pronome pessoal. Primeira dica, o pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. O pronome pessoal oblíquo funciona como complemento. Nós usamos o ele aqui, mas podemos te mostrar o quadro para você enxergar. Você tem aqui, ó. Eu, tu, ele. Vimos bem aqui, ó, que o ele funciona como pronome pessoal do caso reto. Confere? Mas tanto ele quanto, eu posso colocar aqui para você, ó, tanto ele quanto ela, quanto nós, ok? Se eu colocar aqui, ó, ele ou ela, eles ou elas, nós e vós, tá? Se vierem como complemento com preposição, eles vão ser pronomes oblíquos. Ele, ela, ok? Ele, ela, eles, elas. Se vierem como complemento preposicionado, se vierem ele, ela, eles, elas, nós e vós, se vierem como complemento preposicionado, eles são pronomes oblíquos, ok? Então, o que eu tenho? Ele, ela, eles, elas, nós e vós são pronome pessoal do caso reto, desde que eles funcionem como sujeito. Ele, ela, nós e vós, se funcionarem como complemento com preposição, eles são pronomes oblíquos. Depende da função. Pronome pessoal do caso reto é sujeito. Pronome oblíquo é complemento. Os outros pronomes todos podem exercer todas as funções, mas esses dois não. Eles são inimigos, tá? De um lado é sujeito, de outro é complemento. Ok? Então, voltando, ó, o pronome pessoal do caso reto, ele funciona como sujeito. E o pronome pessoal do caso oblíquo, ele funciona como complemento. Se você acha que você já decorou o ele e que para você ele é pronome pessoal do caso reto, eu sinto muito. Ele depende da função. Ele na função de sujeito, reto. Ele na função de complemento com preposição, oblíquo, que é o que nós vimos aqui. Nós vimos aqui, ó, ele como sujeito. Como sujeito, pronome pessoal do caso reto. Ele como complemento. E complemento com preposição.
ele como complemento com preposição, pronome oblíquo. Então, foque na análise, Dificilmente vão perguntar para você o nome desses pronomes. Mas, por exemplo, se perguntarem se ambos são pessoais, são. A gente está dando a dica do pronome pessoal, tá? Mas se disserem que eles têm a mesma natureza, a mesma função, não, tá? Função de sujeito, função de complemento. Naturezas diferentes, ok? Aqui nós temos uma particularidade que tem a ver com o que nós mostramos no slide anterior. O pronome pessoal do caso reto, ele pode funcionar como complemento se ele vier preposicionado. Mas nesse caso, ele deixa de ser reto e ele se torna pronome oblíquo. Por exemplo, um ele. Se você tiver o ele é reto enquanto ele funciona como sujeito. Se ele funcionar como complemento preposicionado, ele se transforma em oblíquo. Se ele funcionar como complemento preposicionado, então, ele, por exemplo, é reto. Se funcionar como complemento preposicionado, ele se torna oblíquo, tá? Então, dizer que é reto ou oblíquo depende da função. É reto enquanto é sujeito. Se transformou em complemento, ele se transforma em oblíquo. A informação importante aqui é em relação à preposição. Ó. O pronome pessoal do caso reto pode funcionar como complemento se preposicionado. O de terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas, contrai-se, essa é a informação mais importante. O de terceira pessoa contrai-se com as preposições de ou em. E aí esse pronome se transforma em oblíquo. A observação, a preposição a preposição de ou em vai contrair com esse pronome. Mas o que você tem que ver? Se ele é complemento, se ele é complemento, se ele é complemento. Na verdade, depende da função, tá? E aí o que você tem? Vamos analisar. Ó. Não gosto dele. O verbo é gosto. Quem gosta, gosta de alguém. Dele é o complemento. Esse complemento, na verdade, é constituído disso, ó. Quem gosta, gosta de, mais o pronome ele. Quem gosta, gosta de, mais o pronome ele. E aí você tem de mais ele, de mais ele. Como esse de mais ele, esse dele aí, está funcionando como complemento, então tem que haver a contração. E o que é essa contração? É a queda de um som. De mais ele vai dar dele. Contração obrigatória. Obrigatória. Entenda, essa contração só está existindo, tá? Essa contração só está existindo porque funciona como complemento. Ok? Ok. Então, o que você tem aqui? Você tem isso, ó. Ocorreu uma contração, mas essa contração só está existindo porque ele está na função de complemento. Então, pelo amor da vaca preta, ele, ela, eles ou elas só contrai se for complemento. Ele, ela, eles, elas só contrai se for complemento, tá? E aí contrai com de e contrai com em. Eu tenho isso, ó. Não confio nele. O verbo é confiar. E aí quem confia, confia em alguém. Nele é um complemento com preposição. Aqui o que você tem é isso aqui, ó. Quem confia, confia em. Quem confia, confia em. Em mais ele. Em mais ele. Nesse em mais ele, já que estão na função de complemento, vai ocorrer a queda desse som. E aí, ó, na função de complemento, ocorre a contração. E esse em mais ele vai dar
nele. Em mais ele vai dar nele. Só vai dar nele, ok? Porque eles estão na função de complemento. Então, veja bem. Os pronomes ele, ela, eles, elas, na função de complemento preposicionado, contrai-se com as preposições de ou em. Ele, ela, eles, elas, como complemento, contrai. Ele, ela, eles, elas, como complemento, contrai. Ele, ela, eles, elas, como complemento, contrai. Se não for complemento, não contrai. Isso é importante. Essa frase aqui, você não erraria, né? Porque você está acostumado. Então, você está acostumado aqui a ouvir e construir. Não gosto dele, não confio nele. O problema é quando esse dele estiver errado. Aí nós vamos ter um problema, tá? Vamos já verificar isso aí. Aqui é o maior problema. Tem relação direta com o que acabamos de ver, olha. Na frase, já para ir para a frase, é hora dele partir. E apesar dos meninos serem legais, não gosto deles. Na frase, é hora dele partir, o teu ouvido gosta ou não gosta dela? O teu ouvido gosta ou não gosta dessa contração? Entenda uma coisa, essa contração, ela só vai existir se isso aqui for complemento. Se isso não for complemento, essa contração nunca vai existir. E aí vai um recado, ó. Quando o pronome pessoal exerce a função de sujeito, quando o pronome pessoal exerce a função de sujeito, essa contração não deve haver. A contração não deve haver. Sujeito não vem contraído com preposição. Sujeito não vem contraído com preposição. Pelo amor da vaca preta, sujeito não vem contraído com preposição. E a primeira coisa que você encontra é o sujeito. Encontrou um sujeito, ele está contraído com a preposição, a questão está errada. Encontrou o sujeito, é a primeira coisa que você procura. Encontrou o sujeito, ele está contraído com preposição, a questão está errada. Ok? E aí, ó, é hora dele partir. Primeira coisa que eu marco é o verbo. Eu tenho aqui o verbo é... E eu tenho o verbo partir. Dois verbos, duas orações. Cada oração tem seu próprio sujeito. Ó. Em é hora, o verbo ser indicando o tempo, ele não tem sujeito. Mas aqui eu sei quem vai partir. Ó. Quem vai partir é dele. E aí eu já tenho um problema sério. Dele nunca vai ser sujeito. Dele está contraído. O fato de estar contraído me diz que essa construção está errada. Eu sou obrigada a desfazer a contração. O correto aqui seria dizer, é hora de ele partir. É hora de ele partir. Então, pelo amor da vaca preta, tá? Aquele dele só existe se for como complemento. Então, se eu colocar um dele aqui, ó. Tá? Ok? Se esse dele for complemento, a construção está certa. Mas se esse dele funcionar como sujeito, a construção está errada. Como sujeito, você é obrigado a desfazer a contração. Como sujeito, você é obrigado a desfazer a contração. E aí, o correto aqui seria de ele. Então, pelo amor da vaca preta, não é uma questão de ouvido, é uma questão de análise. O meu ouvido gosta de dizer que é hora dele partir, mas a frase está errada. Não é hora dele partir, é hora de ele partir. É hora de ele partir. Então, regra, sujeito não é termo contraído com preposição, sujeito não é termo contraído com preposição, sujeito não é termo contraído com preposição. Não é ouvido, é análise. Isso cai tudo quanto é prova. SESP, ESAF, FCC, tudo quanto é prova. Mostra um monte.
Apesar dos meninos serem legais, não gosto deles. O meu ouvido gosta dessa frase, mas a partir de agora meu ouvido não manda em nada. Eu vou analisar a partir do verbo. Primeira coisa que eu marco é o verbo. Apesar dos meninos serem legais, ó, um verbo é serem, o outro verbo é gosto. Já vou logo trabalhar para o lado de lá, olha só. Quem gosta, gosta de alguém. Esse deles é ou não é complemento? Se o deles funcionar como complemento, essa construção está certa. Então, veja bem que aqui o deles está certo porque está funcionando como complemento. Mas eu só analisei esse verbo. Ó. O sujeito implícito desse verbo sou eu, porque eu tenho que encontrar o sujeito, né? Então tá aqui. Eu é o sujeito implícito. Eu quero saber quem é um sujeito desse aqui. Então, ó, eu, o sujeito. Eu quero saber desse aqui. Quem é que são legais? Eu tenho, ó. Apesar dos meninos serem legais. Peraí. Meninos é ou não é o sujeito desse verbo? E aí eu tenho um problema seríssimo aqui. Dos meninos está introduzido por preposição. Sujeito pode ser termo contraído com preposição? Nunca. Contração diante do sujeito? Nunca. Nunca. Então, isso aqui está errado. Para dar certo, eu teria que dizer apesar de os meninos serem legais. Apesar de os meninos serem legais. Aí sim a construção estaria correta. Então, apesar de os meninos serem legais. De separado. Sujeito não é termo contraído com preposição. Então, cuidado, porque eu tenho certeza que o teu ouvido não gosta de dizer é hora de ele partir. Mas a construção correta é essa. Yara, é hora da onça beber água. Quem é que vai praticar a ação de beber água? É a onça? Então, não pode ser da onça. Seria é hora de a onça beber água. Não existe contração de preposição com o sujeito, ok? Encontrou um termo contraído, ele tem que ser complemento. Na função de sujeito, ele não pode contrair de jeito algum, ok? Os pronomes oblíquos ou aos as, aqui é mudança de forma. No uso pronominal, você verifica isso também, ó. O aos as funcionam como objeto direto, a gente vai ver mais adiante. Eles mudam de forma. O aos as se transformam em lo, lá, los, las. Mas depois de verbo terminado em R, S, Z. Uma dica, tá? É que cai, ok? Cai o RSZ. Cai o RSZ. Então, o que você tem aqui? Nunca vai aparecer o RSZ. Nunca. Cai. 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 Uma dica. Toda vez que você tiver lo, lá, los, las, tira e vê se volta o RSZ. Se voltar, a frase está correta. Então, não é seu ouvido. É saber que só aparecem na ausência de RSZ. Quer ver, ó? Vou consegui-lo. Tiro lo e lê, ó. É vou conseguir. Se é vou conseguir, esse lo está certo. Ele vai estar certo na ausência de RSZ. Fica um recado, esse R está aí. Ele só está implícito, é uma questão de som, tá? Então, os pronomes oblíquos ou aos, as podem assumir as seguintes formas. Uma, lo, lá, los, las, depois de verbo terminado em RSZ. Só que cai o RSZ. Se cai, a dica é tira o lo, lá, los, las para ver se volta o R, o S e o Z. A segunda frase é a frase talvez que as pessoas mais estranhem, né? Se você perguntar para mim, Yara, você já conseguiu o material? Vocês já conseguiram?
Conseguimos-lo. Conseguimos-lo. Ai, Yara, é estranho. Não, não estranhe nada. Decore a regra. Lo, lá, los, las, na ausência de RSZ. Lo, lá, los, las, na ausência de RSZ. Então, tira o lo e vê se volta. Ó. Tira o lo. O que é que nós diríamos? Tirando o lo, eu diria conseguimos. Conseguimos. Ou seja, voltaria o S. Então, regra, esse lo, lá, los, las vai estar sempre certo, sempre. Se na ausência dele voltar o S, o R e o Z. Para a gente ver mais uma aqui. Ó. Se alguém me disser, Yara, tu já quiseste uma moto? Eu posso colocar para ti isso aqui, ó. Quila. Yara, tu já quiseste uma moto? Quila. Ai, podre, Yara. Não, não, não vem com esse negócio de podre. Tira o lá. Voltando aqui. Tira o lá, que eu acabei passando aqui. Então, só para ver. O, a, os, as se transforma em lo, lá, los, las, depois de R, S, Z. Qual é a dica que a gente deu? É que cai o R, S, Z. Então, você não vai ver o R, não vai ver o S, não vai ver o Z. A dica, tira o lo e vê se volta para o verbo R, S, Z. É a dica que a gente dá. Vou consegui-lo. É vou conseguir. Voltou o R, o lo está certo. Voltou o R, o lo está certo. Conseguimos-lo. Tira o lo e lê para mim. É conseguimos. Conseguimos. Voltou o S, o lo está certo. Então, o lo, lá, los, las, ele está certo na ausência de R, na ausência de S, na ausência de Z. Nós tínhamos colocado uma frase aqui, que é, se alguém me perguntar, Yara, tu já quiseste uma moto? Quila. E aí você pode acabar perguntando para mim, credo, podre. Não é isso, não é a podridão que interessa. Só o que interessa é o seguinte, tira o lá e lê sem o lá. Se alguém me perguntar, tu já quiseste uma moto? Quis. Esse quis aqui, ó, ele tem um S. Se apareceu esse S, esse lá está correto. Então, o que você tem? Lo, lá, los, las estarão sempre certos se você tirá-los e voltar o R, S, Z. Ok? R, S, Z. E aí você tem aqui, ó. Filo. Tira o lo. Você vai dizer fiz. Voltou o Z. Então, o lo está certo. Então, quando lo, lá, los, las aparece. Lo, lá, los, las, na verdade, são os pronomes o, a, os, as. Ó. Se eu colocasse antes, se eu dissesse eu vou o conseguir. Quando eu coloco depois, porque é só quando ele aparece depois de verbo terminado em RSZ. Só que cai o RSZ. Dica, encontrou uma frase com lo, lá, los, las, tira o lá, los, las e vê se volta o RSZ. Ok? Se você perguntar para mim, Yara, vocês já fizeram a apostila? Fizemos lá. Fizemos lá. Tiro lá, fizemos. Voltou o S. O lá está certo. Ok? Esse o, a, os, as pode se transformar em lo, lá, los, las, tá? Mas ele também pode assumir outra forma.